Discordamos. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue sobre nós. Para mim é uma alegria, prazer imenso estar aqui com os irmãos numa data tão especial, né? Aniversário de organização eclesiástica da igreja, 65 anos, bênçãos e mais bênçãos que Deus tem derramado sobre a vida da amada igreja, a vida de cada irmão que a compõe. E nós louvamos a Deus, porque a igreja permanece. A despeito de todas as lutas e dificuldades, o Senhor tem mantido a sua fidelidade, sustentado a vida desta igreja. Por isso nós estamos alegres, nós louvamos a Deus pela presença de cada irmão aqui nesta noite, com o coração cheio de gratidão por tantas e tantas maravilhas que Deus tem operado no seio da tua igreja. Louvamos porque a igreja tem glorificado o nome do Senhor Jesus. Trago também o abraço fraternal do Conselho da Igreja Presbiteriana Betel, que me liberou hoje para que pudéssemos estar aqui. Eu agradeço ao reverendo Fabiano, ao Conselho da Igreja, pelo convite que me fez, né? Não sei se estou à altura para uma data tão especial como essa, mas estamos sob a direção e a graça do nosso Deus. Nós queremos compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra no livro do Apocalipse, no seu capítulo 3, nos versículos 7 ao 13. Apocalipse, capítulo 7, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 13. É a carta endereçada à igreja de Filadélfia. Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças por esse momento, quando nós temos este privilégio de nos reunirmos como igreja do Senhor, irmanados em Cristo Jesus, para prestarmos-te o nosso culto, a nossa adoração, para, ó Deus, louvar o teu nome, render-te graças por tantas maravilhas, acima de tudo, pela grande salvação que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem sido bom para conosco, tem sido fiel a ti mesmo, e por isso tem nos abençoado. Louvamos-te, ó Deus, pela vida desta igreja, pela vida de cada irmão que a compõe. Agradecemos porque nós sabemos, o Senhor mesmo é quem o sustém. O Senhor que mantém a vida de cada um de nós, com graça e com misericórdia, através do teu Filho, através do Espírito Santo que habita em nós. Pai, nesse momento, nós te agradecemos pela tua palavra que é a base e o fundamento de toda a nossa fé. E nós queremos, ó Deus, nesse momento, pedir ao Senhor que através do Espírito Santo nos ilumine,
nos dê a compreensão, nos dê o entendimento, para nós, ó Deus, assimilarmos o que a palavra nos comunica nesta noite, para podermos pautar a nossa vida de acordo com aquilo que é o preceito do Senhor, que é aquilo que é a vontade do Senhor, e assim cumprirmos o propósito que o Senhor teve e tem na nossa salvação, que é glorificar o nome do Senhor Jesus. Fala, portanto, ó Deus, ao nosso coração. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Esta carta, irmãos, à igreja de Filadélfia, na verdade, ela é um chamado à fidelidade. A igreja de Filadélfia é um exemplo para todas as igrejas. Na literatura apocalíptica, o número 7, né, ele indica diversidade e completude. Logo, as 7 igrejas representam a totalidade de todas as igrejas, tanto nos dias em que João estava ali na ilha de Patmos, como todas as igrejas em todos os tempos, em todas as eras. Portanto, esta mensagem, ela se endereça também a nós, ela é endereçada a nós, a igreja de Itaporanga, que hoje festeja e glorifica a Deus pelos seus 65 anos de organização. As cartas foram, na verdade, escritas para confrontar, sendo um chamado ao arrependimento, bem como um consolo, com promessas aos que perseverarem em meio às tribulações. E nós sabemos que a igreja está sempre sujeita e à mercê de perseguições e tribulações, em todos os tempos, né? E essas advertências e essas promessas, elas são para nós, nos dias de hoje, para todas as igrejas que hoje estão militando na face da terra. A igreja de Filadélfia, hoje Turquia, né, era a mais nova das 7 igrejas. Ela foi fundada... A cidade foi fundada pelo rei Átalo, cujo apelido era Filadélfio, ou seja, aquele que ama o irmão. Por essa razão, Filadélfia, então, significa amor fraternal, ou aquele que ama o irmão. Filadélfia, né? Filadélfia. E nós temos que seguir esse padrão. A igreja deve ter esta característica de amar o seu semelhante, de amar os pecadores, para conduzi-los aos pés do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele se apresenta àquela igreja, no versículo 7, como aquele que é santo, ou seja, o único ser moral perfeito, sem mácula, sem falhas, em todo o seu ser, em todo o seu caráter. Ele se apresenta também como aquele que é verdadeiro, ou seja, é aquele que é e que, por quem todas as coisas foram criadas, aquele por meio de quem todas as coisas existem, e também se apresenta como aquele que tem a chave de Davi. Aqui Jesus faz uma referência à profecia de Isaías, no seu capítulo 22, versículo 22. Porém, sobre o seu ombro, a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Então, essas expressões, elas nos levam à verdade de que Jesus, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele é soberano, tem autoridade, como nós vemos o apóstolo Paulo declarando lá a igreja de Éfeso, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Portanto, ele tem autoridade sobre a igreja, porque ele é o cabeça da igreja. A igreja não tem muitos chefes, não tem muitas cabeças. O único cabeça da igreja é Jesus. Não somos nós os pastores, não somos nós os presbíteros que somos os cabeças da igreja.
Cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo. A cidade de Filadélfia era um centro importante para a difusão da cultura grega, né? Entre o Ocidente e o Oriente do Império Romano. Mas por conta da região vulcânica, ela foi destruída no ano 17 depois de Cristo. Filadélfia não recebeu nenhuma advertência da parte do Senhor Jesus Cristo, como as outras igrejas, sendo apresentada como igreja fiel. Igreja fiel, sem mácula. Portanto, a mensagem que a igreja nos transmite, ou que o Senhor da igreja transmite, é exatamente isso. Um chamado à fidelidade. Por isso, ela deve ser então um exemplo para nós hoje. A igreja de Filadélfia deve ser um exemplo para a igreja de Itaporanga. Uma igreja fiel, né? Em seus posicionamentos, em suas atitudes, né? Para honrar e glorificar o Senhor dela, Cristo Jesus. O que a igreja de Filadélfia pode ensinar para nós? O que nós hoje podemos aprender com a igreja de Filadélfia, dentro desse contexto de um chamado à fidelidade ao Senhor dela? Irmãos, a primeira coisa que eu observo na igreja de Filadélfia é a sua percepção de si mesma. Percepção de si mesma. Versículo 8 do texto diz: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja de Filadélfia, ela tinha uma visão correta de si mesma. A igreja de Filadélfia não era uma igreja prepotente, orgulhosa. Ela se reconhecia como uma igreja fraca, né? Pequena em número, que tinha pouca força. Mas, mesmo assim, ela prosseguia na sua missão missionária, a ponto de suas obras serem reconhecidas pelo próprio Senhor Jesus. Eu conheço as obras que você pratica. São obras que glorificam o meu nome. Deus havia colocado diante daquela igreja uma porta aberta. Filadélfia ficava às margens de uma importante rota comercial que ligava o Ocidente ao Oriente do Império Romano, e isso fazia com que pessoas de todas as partes do Império Romano passassem por ali, criando então uma grande oportunidade para que a igreja de Filadélfia os evangelizasse, para que a igreja de Filadélfia pregasse o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja tinha essa consciência. Jesus sabia que a igreja tinha pouca força e ainda enfrentava os judeus, os judaizantes, que eram na verdade sinagoga de Satanás. Mas Jesus, sabendo que a igreja era uma igreja que não tinha forças em si mesma, ele lhes dá uma palavra de ânimo, uma palavra de estímulo. Versículo 8 é exatamente uma palavra de estímulo para a igreja. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e você tem aproveitado a porta aberta que eu tenho colocado diante de ti, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força. Entretanto, a despeito da pouca força que tem, tu guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja, então, ela se reconhecia assim, uma igreja pequena, uma igreja sem força em si mesma. E por isso mesmo é que ela confiava na força que vinha, não dela própria, mas vinha do próprio Senhor Jesus Cristo.
E confiada nessa força, alimentada por essa força, por esse poder que Jesus dispensava sobre ela, ela realizava a sua missão, ela pregava o Evangelho, ela realizava a obra que lhe fora determinada. Sua fraqueza não se tratava de pecado ou frieza espiritual, mas de se achar pequena diante de tantos desafios. Ela sabia que o desafio era grande, era enorme. Por isso ela, em si mesma, reconhecia: não tenho força em mim mesmo, ou em mim mesma, para realizar essa obra grandiosa. Porém, a percepção dessa sua fraqueza, na verdade, era a sua verdadeira força, pois que ela, por isso, se apegava mais e mais à palavra de Jesus Cristo, que lhe dizia: eu coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar, porque você reconhece que é fraca e se firma no poder do meu nome. Aqui está o grande segredo para uma igreja ser bem-sucedida nas suas realizações: reconhecer-se fraca, mas reconhecer o poder, a força que vem de Deus, a força que vem do seu cabeça e Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Aquela igreja conhecia o poder do Espírito Santo e vivia por Ele, pelo seu poder. Assim como a igreja primitiva, Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e em todos os confins da terra. E essa igreja de Filadélfia, ela confiava na força, no poder que vinha do Espírito de Cristo, o Espírito Santo. O exemplo dessa fraqueza que se faz fortaleza pode ser observada na vida lá do nosso antepassado Jacó. Quando foi ao encontro do seu irmão, ele estava fraco, e ficou mais fraco ainda depois daquela luta que ele teve no Val do Jaboque, quando saiu dali com uma perna mancando pelo anjo do Senhor. Porém, lá no íntimo, lá no seu interior, ele estava fortalecido pelo Senhor, que lhe prometeu a bênção da vitória. Essa era também a visão que o apóstolo Paulo tinha de si mesmo. O apóstolo Paulo escreve dizendo: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Paulo tinha essa percepção. Ele se achava fraco, mas nessa fraqueza ele buscava mais e mais o seu Senhor. E era na sua fraqueza que ele encontrava força em Cristo Jesus. Nós também, irmãos, com quanto pessoas, com quanto indivíduos e com quanto igreja, nós precisamos ter a humildade desta percepção de nossa fraqueza, de nossa incapacidade, da nossa impotência em por nós mesmos, mas percebermos que nós temos força em Cristo Jesus. É quando a igreja tem essa percepção e se volta para Jesus e diz: tu és a minha força, tu és o meu poder. Então, o Senhor age. Nós em nós mesmos não temos nada, não podemos nada, mas na força e no poder do Senhor, nós podemos todas as coisas. Era exatamente isso que Paulo dizia para si: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Naquele que nos fortalece não há impossíveis. A igreja de Filadélfia, ela enxergava as portas abertas como oportunidade de Deus. Na verdade, nós devemos ficar atentos também, pois as oportunidades
elas nunca surgem grandiosas, elas surgem pequenas. Prova disso é que o próprio Jesus começou a sua obra na terra com apenas 12 homens. E ainda um era traidor. Mas com aqueles 12 homens, ele fundou a igreja, que hoje está espalhada por todos os recantos da terra. Por isso, Zacarias diz para nós: não desprezemos os pequenos e humildes começos, as pequenas coisas. E aí eu me lembro aqui, irmãos, lá que nós estamos comemorando o aniversário desta igreja, eu lembro do fundador desta igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, reverendo Ashbel Green, que veio para a nossa terra, uma terra inóspita, que não aceitava os evangélicos, e não aceitava nem sequer a palavra de Deus como palavra de Deus, e ainda hoje, infelizmente acontece isso. Mas nos lembra que esse homem, servo do Senhor, não confiando nas suas forças, mas confiando na força e no poder do Senhor, fundou a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil com apenas 4 crianças e mais uns 2 adultos, para sermos o que nós somos hoje. A Igreja Presbiteriana do Brasil, da qual faz parte a Igreja Presbiteriana de Itaporanga. Uma igreja deve entrar pelas portas que são abertas por Jesus, indo ao encontro dos perdidos, na força e no poder de Cristo, como fez o apóstolo Paulo. Ir ao encontro deles, a fim de levar a mensagem, a fim de que suas vidas sejam alcançadas por Cristo. E Paulo então também nos exorta nessa direção. Ele diz: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também eu estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitar as oportunidades. E uma igreja precisa orar nessa direção. Orar para que Deus abra portas, e que em abrindo as portas, Ele mesmo dispense sobre nós toda a força, todo o poder, toda a sabedoria, para sabermos nos comportar, para sabermos conduzir essas pessoas que estão perdidas no mundo aos pés da cruz, aos pés do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, essa é a primeira coisa que nós devemos aprender com a igreja de Filadélfia. A percepção de fraqueza. A percepção de fraqueza e a apropriação da força, do poder de Jesus Cristo. Sou fraco, sim, mas a minha força está em Jesus. É nele e na sua força que eu vou continuar vivendo, que eu vou continuar pregando, que eu vou continuar proclamando o evangelho da salvação, para o seu louvor e para a sua glória. Mas a outra coisa que eu aprendo com a igreja de Filadélfia é que ela era uma igreja firmada na palavra de Deus. Isso é ponto fundamental. Versículo 10 do texto diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Uma igreja fiel, ela deve apegar-se à palavra de Deus. Ela deve estar fundamentada na palavra de Deus. Ela deve estudar a palavra, viver a palavra e proclamar a palavra. Como adverte o apóstolo Paulo, quando ele diz à igreja de Colossos: portanto,
se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Como é que nós podemos buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto, senão através da palavra de Deus? Porque é o único meio de nós sabermos sobre as coisas do alto. Onde Cristo vive, assentado. Ou seja, a igreja precisa estar conectada com o seu Deus. E para a igreja estar conectada com o seu Deus, ela tem que estar conectada com a sua palavra. As Escrituras Sagradas. Paulo exortou Timóteo, dizendo: exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do Senhor Jesus Cristo. E o mandato de Timóteo compreendia a fidelidade para com a palavra de Deus. Por isso, Paulo vai dizer para ele: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras. As sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sem a palavra da igreja, de Deus, a igreja nunca estará habilitada para a boa obra, para a qual ela foi comissionada pelo próprio Senhor Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando tudo o que eu vos tenho ensinado. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Então a palavra é a essência. A palavra é o fundamento e a base para que a igreja possa cumprir a sua missão. Se nós não estivermos conectados com a palavra de Deus, o que haveremos de comunicar ao mundo? Como haveremos de edificar a nossa própria vida? Talvez seja pelo desprezo e pelo desapego da palavra, que hoje nós temos muitas igrejas fracas, que hoje nós temos crentes carnais, crentes entre aspas, nós temos pessoas que se dizem cristãs, mas que envergonham o nome do Senhor Jesus, que envergonham o Evangelho, porque não estão conectados com a palavra. E é por isso que a ordem é para corrigir. A palavra é para repreender aqueles que não se portam condignamente, aqueles que não vivem de acordo com o Evangelho do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo nos exorta nisso: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E como eu posso viver de maneira digna do Evangelho se eu não estou conectado com esse Evangelho? Se eu não estou conectado com essa palavra? A igreja precisa ler a palavra, meditar na palavra todos os dias. A igreja precisa orar para que Deus lhe dê compreensão e entendimento dessa palavra. Precisa clamar para que o Espírito Santo lhe dê forças, não só para entender, mas para colocar em prática aquilo que a palavra ensina.
Sermos uma igreja que lê, que medita, que ora, que pratica a palavra, que retém o que recebe e não nega a sua fé, não nega o nome do seu Senhor. A igreja que se dispõe ao serviço, a despeito da sua fraqueza, mas fortalecida pelo Senhor, fundamentada nessa palavra, ela pode dizer: eu quero entrar pelas portas com Jesus, eu quero aproveitar todas as oportunidades que o Senhor me der, eu quero ir ao encontro dos perdidos e dar a eles uma palavra de fé, de esperança, uma palavra de salvação. Por isso, a igreja deve dizer humildemente: eu quero estudar a tua palavra, eu quero viver a palavra, eu quero proclamar a tua palavra, auxiliado pelo teu Espírito, que em mim habita. Quero confessar a Jesus como Salvador, quero confessar o Senhor Jesus como Senhor, e não negá-lo nunca. Eu quero ser como o teu servo Paulo. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E é pela fé no Senhor Jesus, que é a palavra. Aquele que diz: santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. Senhor, eu quero viver a tua palavra. Essa deve ser a postura da igreja. E a igreja de Filadélfia era uma igreja fundada na palavra. Por isso que nós lemos aí: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Ela era fiel à palavra. Finalmente, irmãos, esta igreja, cuja força vinha do Senhor, cujo embasamento estava na palavra do Senhor, era uma igreja fortalecida pela promessa, ou pelas promessas do Senhor também. Os versículos 10 a 12, nós podemos reler. O Senhor Jesus diz para aquela igreja, e Ele está dizendo para a igreja de Itaporanga hoje: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Eu te guardarei, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Eu vou estar guardando vocês. Venho sem demora. A promessa de que Ele voltará para nos buscar. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Porque ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Uma igreja fiel, ela precisa agarrar-se a essas promessas. Nós precisamos entender que as promessas para a igreja de Filadélfia são promessas para nós hoje. São promessas para mim e para você. As promessas da igreja de Filadélfia são promessas para a igreja de Itaporanga. Todas as promessas contidas aí nesses versículos 10 até o 12 são para os nossos dias. Versículo 12 descreve a nossa nova identidade para nós sermos colunas para a nossa família, a família da fé, mas a família consanguínea também. Cada crente recebe a promessa de se manter fiel à palavra, buscando sempre força e poder em Cristo Jesus. Vai ser uma coluna na sua casa, uma coluna para a sustentação do seu cônjuge, uma coluna para a sustentação dos seus filhos, uma coluna para a sustentação dos seus netos, bisnetos e tantas gerações.
levando o nome de Deus em nossa nova identidade, mesmo em meio às tribulações, aos reveses. Jesus não prometeu que se nós fôssemos fiéis a Ele, nós viveríamos num mar de rosas, sem dificuldades, sem problemas. Pelo contrário, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E com essas palavras ele estava dizendo nas entrelinhas: eu vos farei vencedores também. E é por essa razão que Paulo vai escrever à igreja de Roma dizendo: nós somos em todas estas coisas. E ele descreve um monte de coisas que poderiam nos derrotar, que poderiam nos desanimar. E ele vai dizer: em todas estas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Nós temos a promessa de vitória. Não temos promessa de tranquilidade. Mas, irmãos, lembre-se de uma coisa: nós nunca experimentaremos o sabor da vitória se nós não enfrentarmos as lutas. Não existe vitória sem guerra, sem batalha, sem luta. E as nossas vitórias, elas são conquistadas pelo próprio Senhor Jesus. E Ele as dá a nós que cremos nele. Escrevendo ainda a Timóteo, Paulo diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não se iluda, meu irmão. Não pense que por causa da sua espiritualidade, da sua consagração, Deus vai livrar você de tempos áridos, de tempestades, de reveses. Teremos problemas. Há cerca de uns 2 anos ou 3, eu enfrentei uma luta com a minha esposa. Médica me chamou e disse: pastor, o senhor está preparado? A sua esposa não tem 3 meses de vida. O seu coração tem 16% de atuação. E o senhor sabe que a lista de transplante demora anos. Ela não tem 3 meses. O senhor está preparado? É óbvio que não é uma coisa fácil para a gente enfrentar. Mas eu respondi para a médica: doutora, a senhora sabe que eu sou pastor. E a minha vida e a vida da minha esposa estão nas mãos de Deus. Ele não prometeu para mim que a minha esposa viveria todos os dias da minha vida com ela, comigo, e nem eu com ela. Nós sabemos que nós estamos sujeitos à morte o dia todo. Fomos considerados por Deus como ovelhas para o matador. Nós estamos preparados. Se for o querer de Deus levá-la, louvado seja o nome do Senhor. E eu externava todos os dias o meu desejo diante do Senhor. Meu desejo, Senhor, é que ela seja curada. Mas que se faça a tua vontade. Dê a mim e a ela forças. E quantas vezes nós não assentamos naquela cama, durante 6 meses ela naquela cama? E todos os dias nós oramos: Senhor, se é o propósito do Senhor levá-la, dê-me forças. E ela dizia comigo: amém. Lutas. Pela graça e misericórdia de Deus, ela está comigo hoje. Trabalhando. Saudável. Com o coração restabelecido. Mas às vezes Deus não faz assim. Às vezes o plano de Deus é levar. Então nós enfrentaremos problemas, irmãos. Os mais variados. Mas nós temos que confiar
no poder do nosso Deus. O apóstolo diz que homens perversos irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, mais a parte da injustiça, aquele que professa o nome do Senhor Jesus. Porque Ele te sustentará. E não é por menos que Jesus disse: eu estou convosco. Ele não diz eu estarei. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aconteça o que acontecer. Me perseguiram a mim, perseguirão a vós também. Mas não desanimem. Porque eu serei a força de vocês. O exemplo disso foi Onesíforo. Coluna. Deus quer fazer-nos coluna. Deus quer que eu, você, a igreja de Iteporanga seja coluna. Coluna para, como eu disse, nos nossos lares, nas nossas famílias, colunas nesta cidade. Colunas. Interessante que Onesíforo, tendo sido uma coluna para si mesmo, ele também foi uma coluna para o apóstolo Paulo, para o reino do Senhor Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo, ele ora por Onesíforo, dizendo: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhes conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. É de homens e mulheres assim que Deus faz colunas. As colunas da Filadélfia, da cidade de Filadélfia, foram destruídas, caíram com os terremotos. Mas as colunas da igreja de Filadélfia nunca caíram. Nunca caíram. Porque as colunas são de pedra. As colunas levantadas pelos homens são de pedras. Mas as colunas de Deus são colunas de vidas sustentadas por Ele mesmo. As colunas são vidas que mantêm, pelo poder, pela graça, o reino de Deus no coração das pessoas. Jesus não fala somente de líderes nas igrejas, mas de todos os fiéis que venceram com Ele. Os discípulos do Senhor são, ao mesmo tempo, pedras vivas. Nós somos sacerdotes, ou sacerdócio real de Cristo, conforme nos fala Pedro. Portanto, o versículo 12, ele contempla uma nova identidade para nós. E essa identidade que nós temos é o reconhecimento de que em Cristo nós recebemos um novo registro celestial, que traz o nome de Deus. É a consciência de que agora nós pertencemos a Deus. Nós não pertencemos mais ao diabo. Antes nós pertencíamos a ele. Éramos filhos da ira, como todos os demais homens. Mas pela graça e misericórdia de Deus, nós somos resgatados e salvos em Cristo Jesus. E agora nós pertencemos, nós somos propriedade do nosso Deus. Nós temos o nome de Yahvé cravado na nossa identidade. Também assinala como outros dois nomes, o nome da cidade de Deus, indicando que nós somos cidadãos dos céus. Nós deixamos de ser cidadãos desta terra, porque aqui nós somos peregrinos. Agora nós somos cidadãos dos céus. E um dia a promessa do Senhor Jesus é que Ele voltará para nos levar junto com Ele, para habitarmos as mansões celestiais. A promessa de que fará de nós vencedores. Olha o que Ele diz à igreja: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. E quem é o vencedor, senão aquele que persevera firme na palavra, na fé?
É verdade que aqui é uma linguagem poética, porque no céu o templo será próprio Deus. Mas ser coluna é ser constante na fé, ser firme na palavra, ser coerente na vida com o Evangelho do Senhor Jesus. Ser coluna é entender o chamado para uma vida de fidelidade. A igreja foi chamada para ser fiel ao seu Senhor, Cristo Jesus. E eu concluo, irmãos, dizendo que nós precisamos, então, ter esta percepção, em primeiro lugar, da nossa fraqueza. Não saiamos achando que nós somos os tais. Nós não somos os tais. Nós somos fracos. Eu estou já há mais de 40 anos no ministério. Mas eu posso dizer para os irmãos que eu sou tão fraco que preciso continuar buscando a força e o poder do meu Deus, do Senhor da minha igreja. Porque se o Senhor não me der a fortaleza, eu não sou nada. É como dizia Paulo, sou o que sou pela graça de Deus. Porque Deus me sustém. E a igreja precisa ter essa percepção. E a igreja de Itaporanga tem essa percepção. Nós somos organizados há 65 anos, mas ainda somos fracos. Mas ao mesmo tempo nós somos fortes. Porque a nossa força não vem de nós, vem do Senhor da igreja, que é o Todo-Poderoso, que é aquele que pode todas as coisas e as realiza através de nós. Que nós estejamos firmados na palavra do Senhor. Que ela seja sempre o fundamento da nossa vida, do nosso agir, do nosso pensar, do nosso reagir, o fundamento do nosso testemunho. Que nós possamos continuar confiando nas promessas de vitórias das tribulações, cumprindo com fidelidade o nosso dever como proclamadores do amor de Deus, manifestado aos pecadores através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça dessa sua missão. Foi para isso que Jesus te chamou. O ide e pregai o Evangelho, para que as pessoas possam conhecê-lo por meio da palavra e pela ação do Espírito Santo serem convertidos, transformados em novas criaturas, em filhos de Deus que honram e glorificam o nome do Senhor. Que esta postura seja a maior manifestação de gratidão desta igreja, quando celebra os seus 65 anos de organização. Essa igreja possa dizer para o Senhor com toda a humildade, com toda a convicção: Senhor, somos fracos, mas o Senhor tem sido a nossa força, continue sendo a nossa força. Senhor, nós nos embasamos na Tua Palavra, que a Tua Palavra continue iluminada pelo Teu Espírito, conduzindo todas as nossas ações. E que, confiados nas promessas do Senhor, nós tenhamos sempre ânimo para continuar honrando e glorificando o Teu nome, alcançando aqueles que ainda hão de ser salvos para a glória do Seu nome. Que Deus abençoe a amada igreja e que nós possamos comemorar essa data sempre com alegria, com satisfação, com gratidão no nosso coração. Amém? Pela mensagem, em resposta ao sermão, vamos ficar de pé, entoar o hino 3 e observar, está na projeção, nosso cenário é 110.